oração e com a paciência. E agora, já hemos leído el Salmo 78, e eu vou mencionar aqui, à medida que avanço, alguns outros textos bíblicos. Nós estamos aqui com um propósito triplo. Um propósito de fomentar a comunhão que nos une em Cristo, animar-nos mutuamente em nossa fé e criar oportunidade para que nossas famílias sejam um testemunho vibrante de amor de Deus a quem nos rodeia. Irmãos, creio que cada um de nós somos conscientes que o mundo a menudo parece confuso, desordenado, não tem mais ideia sobre o que significa ser homem, mulher, esposa, pai, marido, constantemente. E o que quer dizer fundamentar nossas vidas em uma verdade inquebrantável e hermosa, que é o propósito de Deus para a família. Mira, a cultura moderna, com suas muitas vozes, nos sussurra ideias que às vezes nos desorientam. Pero a palavra de Deus é o fundamento que nós necessitamos. A palavra de Deus nos oferece uma visão muito mais profunda e satisfatória acerca destes temas. Acerca da mulher, do homem, da madre, do padre, da família. E vamos então explorar o que Deus mesmo ha estabelecido para nossas famílias. Qual é o desenho de Deus? Um desenho que, ao vivi-lo, nos leva à verdadeira felicidade e se convierte em uma luz para o mundo, demonstrando que a complementaridade bíblica não é uma teoria antiquada, senão vital para o florescimento humano. Vamos ir neste momento de rompe e hielo, hablamos da importância de todos participarem da vida familiar. E a palavra de Deus nos ensina acerca da complementaridade entre o homem e a mulher. Então, com este transfundo em mente, eu invito a que juntos exploremos o fundamento bíblico do propósito de Deus para a família. E para compreender este desenho de Deus, começamos por sua sabedoria, que é esse fundamento bíblico para a família. A Bíblia apresenta a Deus como o desenhador, o arquiteto da família. E seu propósito não se limita a uma mera convivência afetiva e social, sino que estabelece um plano no qual a família está ao serviço de sua glória e ela vai se descobrindo. Irmãos, não sei se vocês se dão conta da grandiosidade do plano de Deus e o privilégio que temos como família de ser parte
grande plano. Segundo as Escrituras, a família tem 3 propósitos: reflejar sua glória, a glória de Deus, formar discípulos e operar como um núcleo de testemunho em el mundo. E para compreender mais profundamente esse plano transcendente, devemos centrarmos no fundamento, no lado criativo de Deus, que desenhou a família como uma instituição divina. Então, vemos primeiro Deus como o desenhador da família. A Bíblia começa com o ato criativo de Deus. Gênesis 1:27 diz: E criou Deus ao homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, varão e hembra los criou. E nestes textos, vemos que a família é uma instituição divina, não uma invenção humana. Eu não criei a ideia de família. A ideia de família não é um desarrollo social, como muitos dizem. É uma instituição estabelecida por Deus. Deus criou ao homem e à mulher como portadores de sua imagem, igualados em valor, aunque diferente em roles, com o propósito de quê? De frutificar, multiplicar-se, de na terra. Diz o versículo 28 de Gênesis 1. E su união matrimonial, además, não é só para seu próprio disfrute ou benefício, sino para reflejar o propósito mais elevado, a relação perfeita entre Cristo e a Igreja, mencionada em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33, por el apóstolo Pablo. Al criar o homem e a mulher, Deus lo hizo com a capacidade de relacionar-se com eles, de reflejar seu caráter e suas relações. Además, o desenho da família reflete a unidade da comunidade, mostrando que as relações familiares são essenciais para manifestar o caráter de Deus. Por lo tanto, a família não é um simples mecanismo social, sino uma das ferramentas principais no plano redentor de Deus. Quando entendemos este desenho, compreendemos que qualquer intento de ignorá-lo ou redefini-lo conduz à confusão e nunca à verdade, e nunca ao verdadeiro bem-estar do ser humano. Como veremos a continuação, Deus desenhou a família não só para existir, sino para refletir sua glória em cada um de seus membros e relações. Mira, temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. O apóstolo Paulo declara em Efésios 5 que o matrimônio é um reflexo intencional de Cristo e sua igreja. Os esposos devem amar suas esposas com um amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. As esposas devem someter-se a suas esposas, como a igreja lo hace com Cristo. E este chamado não se trata de superioridade ou inferioridade, sino de
roles complementares que juntos refletem o caráter de Deus e seu perfeito desenho. Esse amor sacrificial de que habla Pablo de los esposos não é meramente afetivo, sino que persigue o bem-estar espiritual e físico de sua esposa com o amor protetor e purificador de Cristo por sua igreja. E a submissão da esposa por sua parte é uma resposta voluntária, llena de gozo e devoção, motivada por obediência ao Senhor, em lugar de uma imposição forçada, de maneira, irmãos, que o matrimônio cristiano se convierte em um testemunho vivo de Evangelho. Quando o homem cumpre com seu rol e quando a esposa cumpre com o seu. E además de reflejar a glória de Deus através das relações familiares, a família tem um rol vital. Ou, em isso que vai dizer, o rol vital que nós temos é discipular e ensinar a fé a futuras gerações, a nossos filhos, aqueles que não têm filhos, a outras pessoas, a próxima geração. Deus assignou às famílias o papel essencial de ser o lugar principal do discipulado cristiano. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, o Senhor instrui a seu povo a ensinar diligentemente sua palavra a seus filhos em todo momento. O texto diz que ao sentar-se em casa, ao caminhar por el caminho, ao acostar-se e ao levantar-se. Este chamado nos ensina que o discipulado não é algo que ocorre ocasionalmente, sino que permeia todos os aspectos de nossa vida, em todo o tempo. A Bíblia destaca que o amor a Deus com todo o nosso ser não é simplesmente um mandamento teórico, sino que é uma prática contínua que se estrutura na vida diária. A responsabilidade dos padres não é só transmitir palavras, sino modelar uma vida de obediência gozosa que inspire a seus filhos a seguir o caminho do Senhor mediante o exemplo. E parte dessa responsabilidade inclui assegurar que este discipulado deixe um legado duradouro que impacte não só a família imediata, sino a futuras gerações. Irmãos, não sei se vocês estão se dando conta da grande responsabilidade que é a família em um propósito verdadeiro de Deus. Em Salmo 127, versículos 3 a 5, descreve a los hijos como herência de Jeová. Isso significa que os hijos não só são uma bendição, sino uma enorme responsabilidade para os padres, que eles são chamados a criá-los com intenção e propósito.
habla de los hijos, diciendo que los hijos son como flechas que deben ser moldeadas y dirigidas con precisión para cumplir el propósito eterno de Dios. Ahora, esse propósito não termina com nossos hijos, sino que os padres creyentes são responsáveis de formar uma geração que continue levando a fé adiante. E esse legado espiritual não só impacta a família, sino que fortalece o testemunho do povo de Deus no mundo. E, como consequência, bendice com a extensão de seu reino através das gerações. Agora, irmãos, apesar deste desenho glorioso, a família enfrenta desafios significativos no contexto que vivemos hoje. Desafios que buscam distorcionar ou incluso destruir esse propósito divino. E o primeiro desafio tem que ver com o individualismo extremo. Irmão, mira, é importante que estejamos atentos a esses desafios, ao mais nos dias que vivemos hoje. Um dos maiores retos que enfrentam as famílias em nossa cultura é a exaltação do individualismo. Vivimos em uma era onde o interesse personal prima sobre as relações coletivas. Isso se reflete, por exemplo, em isolamento emocional dentro do hogar, onde cada membro vive enfocado em seus próprios desejos, em seus próprios projetos, desconectado do propósito coletivo da família. Pelas Escrituras nos chamam a viver em comunidade, começando em núcleo familiar. E o apóstolo Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, em capítulo 12, versículos 12 a 27, diz que a igreja nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina a comparar a igreja com um pueblo, onde cada membro tem uma função interdependente. E esse princípio também deve refletir-se na família. Cada um tem seu rol, e cada um é importante dentro do contexto da família. Somos chamados a viver não para os outros vivos, sino para a glória de Deus e servir a los demás. Mais allá desse desafio de individualismo, outro desafio significativo que enfrenta a família cristiana é a agenda cultural, que busca redefinir conceitos fundamentais de matrimônio, família, apartando-se cada vez mais do desenho de Deus. O matrimônio entre o homem e a mulher é desenhado por Deus desde o princípio, foi estabelecido por Deus desde o princípio. E no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, és atacado de múltiplas frentes. O mundo nos promete liberação,
ao negar o princípio de Deus para a sexualidade, pero, em realidade, só oferece confusão, desordem e não verdadeira felicidade. E para defender esse desenho de Deus, o propósito de Deus para a família, as famílias cristianas devem estar arraigadas na verdade das Escrituras e ser intencionais a transmitir essa ensinança. E además de estes ataques à definição bíblica da família, muitos cristianos enfrentam o desafio interno, o desafio de prioridades desordenadas, em onde o ênfase em lo material desplaça lo espiritual, afetando o discipulado em meu hogar. E dado esse panorama destes primeiros dois desafios, quando falamos de prioridades desordenadas, o fato é que muitos cristianos han caído na trampa de invertir mais tempo em atividades acadêmicas, deportivas ou laborais e em crescimento espiritual e em discipulado familiar. Não que essas coisas não sejam necessárias. Cada um tem que invertir tempo em o que é necessário para a vida também. Mas não podemos dar mais valor a estas coisas e menospreciar o cuidado espiritual dela. Isso nós não podemos fazer. Mateus 6,33 nos recuerda a prioridade de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Volver a colocar Deus em el centro do hogar requer intencionalidade, sacrifício de tempo e replanteamento das prioridades. Irmãos, temos que trabalhar duro. Se queremos estabelecer famílias que refletem a glória de Deus, que preparem as futuras gerações, temos que ser intencionais em acerto. E dado esse panorama, é vital que as famílias cristianas adotem medidas práticas para cultivar hogares alinhados com esse propósito de Deus. Veamos agora algumas aplicações concretas que podemos implementar em nossa vida familiar. Primeiro, para os esposos e para as esposas. Efésios 5, 22 a 33 estabelece um modelo claro para os matrimônios cristianos. A esposa está chamada a liderar um amor sacrificial, imitando a Cristo. Um liderazgo que implica ser vigilante, fuerte e provedor, com amor que busca el bem de sua esposa por encima de tudo. Mientras que as esposas ou a esposa é chamada a respeitar al esposo em uma relação de mútua edificação. Uma resposta que, aunque não é interior, refleja a gozosa submissão da Igreja a Cristo e a seu rol vital de ajuda idônea. Ora, em uma prática, isso começa com pequenas ações, atos simples, como orar juntos, buscar a direção de Deus
Deus para aquela família, comprometer-se a resolver conflito com humildade, paciência e de uma maneira bíblica. Os matrimônios devem refletir o Evangelho de Cristo em suas ações diárias, mostrando ao mundo a fidelidade de Cristo à sua igreja. Mientras que entre esposos é fundamental como base do desenho familiar, endomado a los padres como guias espirituais de seus filhos, adquirindo um papel igualmente central em essa tarefa de refletir a palavra de Deus. Assim que os padres têm a responsabilidade primordial de discipular seus filhos em el hogar. Provérbios 22:6 chama a los padres a instruir al niño em seu caminho, mientras que Efésios, capítulo 6, verso 4, exorta a criá-los em la disciplina e a amonestação do Senhor. A palavra nos recuerda também que a habitação de Adão no huerto del Edén é chamado a los padres a não ser passivos, sino que a liderar ativamente em la proteção e provisão espiritual de seus filhos. Agora, para os filhos, para os padres, como que ação prática poderia estabelecer? O padre que tem a responsabilidade de discipular seus filhos deve saber estabelecer tempos regulares de devocional em casa, em el hogar, com toda a família. Ensinar a Bíblia em contexto compreensível a cada idade, modelar uma vida cristã autêntica em seus filhos. Mas que palavras os filhos também necessitam de exemplo. Os filhos devem mirar seus padres e encontrar em eles exemplo de vida piedosa. Em nossa tradição reformada, é posto um ênfase significativo no quinto mandamento: honra a tu padre e a tu madre. Dice Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Los hijos tienen a oportunidade de honrar o diseño de Deus ao obedecer e respeitar a seus padres. E esse tipo de obediência empieza com o reconhecimento de que é para o Senhor, como nos ensina Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3 diz: Hijos, obedeced en el Senhor a vossos padres, porque isso é justo. Honra a tu padre e a tu madre, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vaya bem e seja de larga vida sobre a terra.
E eu quero concluir esta reflexão afirmando uma vez mais que o propósito de Deus para a família é um chamado glorioso para reflejar sua glória, reflejar seu caráter, formar discípulos e servir como testemunho de sua graça hacia o mundo. E apesar desses retos atuais que temos, o individualismo, a cultura, ou a batalha cultural que enfrentamos e as prioridades desordenadas, apesar desses retos, as famílias cristianas podem viver conforme a esse propósito ao priorizar a palavra de Deus, ao priorizar sua dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo para modelar os valores do reino em nossas vidas. E condições fundamentadas em las Escrituras Sagradas. Vamos ser capazes de discipular intencionalmente as novas gerações, confiando sempre na graça de Deus. Cada família pode ser esse reflexo vivo do desenho redentor de Deus, como uma espécie de contracultura que demonstra a verdade do Evangelho em um mundo confundido. Irmãos, esse é o propósito de Deus para a família. O problema não está em simplesmente conhecer esse plano. O problema está em modelar nossas vidas com os valores da palavra de Deus e tendo diante de nossos olhos esse propósito que Deus estabeleceu desde o início. Irmãos, não justifica para mim, por exemplo, o hecho de que no país dizem que mais de 50% da população é cristiana, pero não se vê o impacto desses números. Parece que a sociedade piora cada vez mais. Então, creio que este tema para nós outros, e nessa tarde, é um intento meu como pastor de recordar-lhes o que Deus já ha dito em sua palavra e animar-lhes a que sejam intencionais a viver esse plano da maneira como Deus requer de nós outros. E meu desejo é que Deus nos bendiga e nos ajude a que cumpramos com esse plano. Se todavia hemos desviado um montão por outro caminho que não é esse, podemos regressar a esse caminho com a graça de Deus. Nenhum de nós outros somos perfeitos. E Deus não requer de nós outros perfeição nesse mundo, porque sabe que nós outros, com a natureza pecaminosa, não temos condição de alcançar a perfeição nesse mundo. Pero o que Deus quer de nós outros é um coração disposto a amá-lo, a segui-lo e a cumprir com seus ensinos. Vamos orar, irmãos. Bueno, antes de orar, vamos sentar na oração mais.
Sí, aquí es. Esta canción tiene una letra preciosa, ¿sí? Y que recuerda que nuestro sostén es Jesús. El pastor ha dicho, tenemos una misión como familia, pero quien nos sostiene, que nos da la capacidad, que nos da la bendición para cumplir nuestra misión es Jesús. Y de esto vamos a cantar. Vamos a ponernos en pie para cantar, por favor. De la esperanza mía, fuente bendita, de la vida eterna, tan solo el alma, que en sus fuerzas fía, tiene paz, tiene paz, y yo sé que es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, y yo sé que es Jesús el Señor, nunca en la lucha y si tú me das con la guerra me vas.